Bonjour, good morning. Bonjour, vous allez bien? Bom dia, está tudo bem? Buenos, ça va? Aujourd'hui, je vais vous contar uma história de l'homme plus riche do mundo, da l'época e aujourd'hui, são considerados pessoas plus riches do mundo. C'était um imperador africano. Bom, hoje vou contar a história do imperador africano que foi considerado mais rico do mundo até hoje. E então, era um imperador africano, era rei dos reis, porque era rei de... Não lembro agora se é 6 ou se é 7 reis. Ele então comandava nesses reis. Então era o rei do Império do Mali, em África. Foi o homem mais rico do mundo, que até ainda hoje é considerado o homem mais rico do mundo. Por quê? Porque a riqueza dele foi incalculável. E pronto, ele já faleceu há 650 anos. Mais coisa, menos coisa. Bom, em primeiro de tudo, não se esqueçam de inscrever-se no canal. Vous abonnez dans la chaîne. Branchez dans la sonnette pour trouver tous les vidéos que je vais faire. Que j'ai déjà fait et que je vais faire. J'espère que vous allez bien. Je suis content. Et comme ça, on démarre a história. Bom, eu espero que está tudo bem, eu estou contente. Então vamos começar a história. O rei do Império Mali, que viveu no século XIV e já morreu há 650 anos, foi o imperador bilionário que até hoje não consideraram ninguém tão rico quanto esse imperador. Foi o primeiro mais rico do mundo e foi o imperador mais rico do mundo, e o segundo mais rico do mundo foi o imperador romano, que é o Augusto César. Foi o segundo mais rico do mundo, imperador romano. Mas o imperador africano era mais rico do mundo e ninguém calculou a riqueza dele. Por quê? A riqueza dele era montanha de ouro. Era imperador de, não lembro se é 6 ou se é 7 países, e tinha 3 grandes minas de ouro, e ele controlava o comércio mundial do ouro. E então, assim foi que ele foi considerado até hoje consideram-lhe. Porque, pronto, se ele fosse vivo e levasse a construção de tanta riqueza,
Então, quanto mais seria mais rico, e então ninguém lhe apanhava. O imperador romano, imperador africano. Imperador africano que se chamava Mansa Musa. E então, dessa história toda, o imperador foi rico porque herdou a herança do império, porque ele era sub-imperador. O imperador morreu e ele então assumiu o cargo do imperador de mais de 6 países e que tinha reis, não é? Ele era rei destes reis de mais de 6 países. Então era rei era imperador do Mali. Era rei do Mali, do Império Maliano, do Império do Mali, em África. E então assim foi. E ele foi uma pessoa inteligente, uma pessoa generosa que jamais vimos, não é? E então, pronto. E então, o que ele aconteceu, ele foi fazer uma visita, pronto, uma peregrinação a Meca. Então, Meca fica situado, parece que é na Arábia Saudita. E então, ele de Mali para a Arábia Saudita, fizeram uma peregrinação numa distância de 6.000 quilómetros. Carros naquela altura eram carros a cavalos. Era pessoas a andar a pé, a cavalos, não sei como é que eles foram, mais de 60.000 pessoas que foram fazer peregrinação com ele até Meca. 60.000 pessoas, militares, escravos e muita coisa. Agora vamos pegar numa situação em que, pronto, a maioria das pessoas, hoje em dia, não é? Nós que somos mais jovens, não é? Ou seja, quem não conhece a história pensa que, não é o fato de ser mais jovem. Eu, por exemplo, eu não sabia, né? Quando se escuta dizer escravos, pensaram que os escravos foram justamente os negros, mas não é assim. Os escravos significa todos os multimilionários daquele tempo, eles tinham escravo deles. E naquele tempo, por exemplo, os europeus, eles não conheciam a África. Então quem era escravo dos europeus? Eram os próprios brancos. Quem era escravo dos africanos? Eram próprios negros. O fato do escravo foi criado, não quer dizer que o branco é que criou o escravo. Não sei se é o branco que criou o escravo ou se é negro que criou o escravo e a escravatura. Eram os reis. Não sei quem começou. Se o negro ou se o branco, não sei. Conforme eles tinham terrenos, conforme eles tinham países, conforme eles tinham animais, vaca, cavalos e burros e bois e carneiros, assim eles tinham escravos. Se o negro, se o branco não tinha ido ainda para a África, o escravo deles era brancos. O negro também não tinha, pronto, o negro nunca foi, né? O negro nunca entrou na Europa para invadir ou para explorar, não é? O negro só entrou para trabalhar, não é? Mas, por exemplo, o branco, quando entrou na África para explorar e trabalhar, o escravo já havia escravo lá entre negros. Por isso, não é o branco aqui
começaram a escravizar os negros. Eram os próprios reis negros aqui tinham escravos negros, conforme então estamos a descobrir na história. E então ele tinha esses 60 mil, mais os escravos, mais os militares, mais não sei o quê, numa peregrinação a Meca. Peregrinação que foi justamente acompanhado com vários carros e camelos de ouro, potes de ouros, e que cada pote pesava para aí 200 e tal, 300 quilos de ouro. Então esse ouro que ele transportou na peregrinação não era para vender nem para trocar, era para oferecer às pessoas. Então ele saiu de lá com uma avalanche de ouro e distribuiu para as pessoas, para os países. Entra num país, oferece ouro e não sei o quê. E então chegou-se a destabilizar o mercado do comércio. Por exemplo, no países como Egito, que ele distribuiu muitos ouros, deu pessoas muito ouro. Então abaixou o preço do mercado e o país ficou destabilizado a nível de comércio durante muito tempo. Não sei se é 10, 12 anos, 8 anos, não sei. E então pronto. Essa pessoa era realmente rico. Riqueza maciça. Não é riqueza agora que, se por exemplo o dono do banco, se o banco for à falência, se o mercado de bolsa de valor cair, ele pode ficar mais pobre, né? Ou pode ir para falência mesmo se ele tem toda a riqueza no mercado de bolsa de valor. Então naquele tempo era uma riqueza, não é? Uma riqueza do ouro que, aquilo era uma riqueza maciça. Bom, não sei se ele tinha uma montanha de ouro como como montanha de Himalaia, de Everest, não sei, mas que ele tinha muito ouro, porque não é possível a pessoa ter, por exemplo, um caminhão de ouro, não é? Para sair a distribuir para as pessoas, para os países. Não. Ele tinha metros e mais metros cúbicos de ouro. Era montanha de riqueza, não era coisa de dizer é um caminhão, é 2 caminhões. Era enorme quantidade. Por quê? Porque a riqueza já tinha atravessado de império, de reis e mais reis. Parece que ele foi já o 7º rei. O 7º rei dos reis. Parece que ele foi já o 7º rei dos reis. Porque não é rei de um país. É rei dos reis de 6 ou 7 países. Que aqueles países da África são países enormes que você não imagina. E então pronto. E tinha lá as grandes minas de ouro. A África hoje em dia é rico. Mas só que a África não é controlado. Bom, ainda hoje em dia não tem o controle que a Europa tem. Por exemplo, se fosse entrar no avião com uma agulha, vais ter que tirar essa agulha do saco para ficar bloqueado no aeroporto. Ou se não, se queres recuperar essa agulha que já veio de família há não sei quantos anos, tens que pagar. Quando voltas de viagem, tens que pagar para recuperar essa agulha que já veio da tua família de geração em geração. No aeroporto europeu é assim. Porque eu lembro
de uma peça de estimação pronto, uma peça que eu fui oferecido, uma coisa que eu fui oferecido. Eu, quando alguém me oferece uma coisa, essa coisa, pronto, para mim, tem valor sentimental mais caro que o dinheiro. Então, por esquecimento, esqueci aquele metal, pequeno pedaço de metal tamanho de um dedo dentro do meu saco. Tive que deixar aquilo bloquear no aeroporto. Quando eu viajei, quando eu voltei, tive que pagar para levantar aquilo, para levantar aquele bocadinho de metal de estimação. Então é África. Depois da morte do imperador, não é? Então os europeus começaram a entrar em África, a explorar, a trabalhar, explorar riqueza, fizeram a vida deles, não é? Mas só que a hora de voltar para casa traziam tudo que podiam. Mas aqui na Europa não podes fazer isso, não. Aqui na Europa, se entrar num país que tem petróleo, não vais levar um meio litro de petróleo. Porque o que vais fazer com o petróleo europeu? O petróleo não é teu? Onde é que vais com o petróleo? Não podes. Naquele tempo, a África, chegas lá com o teu barco, carregas tudo e traz para a Europa. A África nunca deixou de ser rico, mas a riqueza passou para, digamos assim, uma exportação gratuita. Uma exportação gratuita. É disso que a África, pronto, a África, de modo geral, vamos dizer que a África está na miséria, não é? Não é do modo geral, mas é de maioria da população africana, não é? Está na vida, abaixo do nível normal de vida, não é? Mas a riqueza sai daí mesmo. Só que a riqueza sai daí, entra na Europa, entra na América, entra para todo lado, né? Entra, é assim. Mas pronto. Não falando agora dos continentes, falando então no bilionário, que ainda até data de hoje não existiu bilionário como ele. E então pronto, assim foi a viagem a Meca, de 6.000 quilómetros. Demorou um ano para concretizar, porque não tinha, pronto, não foram de avião nem de barco, foram para terra, não é? Não sei como é que viajaram para a terra, não é? Ou se andaram um pouco de barco, não sei. Mas provavelmente a maioria de viagem foi por terra, porque ele foi entrando nos países oferecendo ouro e mudar, por exemplo, as leis praticamente dos países. E então era uma pessoa muito poderosa. E pronto. Foi muito generoso também. Distribuir quantidades enormes de ouro para pessoas. Que isso foi de uma generosidade também sem igual. Então ele morreu morreu em 1337, não sei. Para ali a data que ele morreu. 1337. Não sei, a data mais ou menos que ele morreu por essa época. No século XIV. Isso tudo no século XIV. Há mais de 650 anos. Então, há mais de 650 anos, há, por exemplo, 550 anos, o que é que aconteceu? Aconteceu, por exemplo, o português, o descobrimento de África, do Brasil, de China, de Macau, Austrália,
vários países do mundo, metade do mundo, foram visitados pelos navegadores portugueses e exploraram os países e extraíram riqueza, trabalharam, extraíram riqueza onde puderam. Por quê? Porque onde não puderam, porque, por exemplo, a Austrália, que é um país rico até ainda, não é? Lá ao pé do Timor-Leste, Indonésia, aquele país lá, dizem que foi descoberto pelos portugueses. E pronto, não ficou registrado na história, mas dizem que foi descoberto pelos portugueses. A Austrália, a Índia, que é Goa, a China, que é Macau, o Macau na China, a África, Brasil, África quer dizer Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e depois o Brasil. E então pronto, onde o português foi considerado o que descobriu a metade do mundo praticamente. Mas pronto, enfim, o português em si é rico como toda parte do mundo, tem pessoas ricas, o português em si é rico, mas o Portugal, né? O país em si não é considerado muito rico, como explorou muita riqueza, mas não conseguiu manter, não é? Não conseguiu manter para muito tempo e pronto. O português foi bom. Por quê? Porque quando explorava os países, quando ele comandava esses países dos Palopes, Brasil, os países africanos, quando eles deram independência. Os países não ficaram a depender deles a nível governamental, ficaram aquela ligação digamos assim, de ajuda e liberdade de circulação, irem lá trabalhar e nós também íamos para Portugal também. E o Portugal, dos mal menor, não ficou a explorar depois da independência. Porque há países que deram independência, modo de falar, mas não deixou de extrair riqueza dos colonos. Os países deram independência, os exploradores deram independência, mas não deixou de extrair a riqueza obrigatória dos colonos. O português pode trabalhar em Angola legalmente, pode trabalhar em Moçambique ou onde ele for trabalhar, trazer tudo transparente. Assim é que o português passou a ser depois da independência. Mas há exploradores que não largaram, não deixaram de explorar os colonos, os países que eles colonizaram. Então daí o português é melhor, não é? Dos mal menor é melhor que os outros. E então é assim. Bom, é coisa que uma história muito comprida. E então por aí ficamos a saber então que o homem que foi mais rico do mundo
que é considerado até dia de hoje que foi o mais rico do mundo, é o Mansa Musa, imperador do Mali, imperador africano. Bom, no vídeo de hoje é só porque isso teria muita história para contar. Tem muita história para contar, não é? Por quê? Porque, por exemplo, depois de depois de ele ter feito aquela viagem a Meca, com mais de 60 mil pessoas, aquela peregrinação, nós hoje em dia, se a pessoa vai fazer peregrinação, apanha um autocarro 60 pessoas, ou apanha 2 ou 4 autocarros que faz 240 pessoas, por exemplo, ou 120 pessoas, não é? Vai fazer a peregrinação. Mas imagina que ele naquele tempo levou mais de 60 mil pessoas. A influência, o poder que ele tinha. Bom, depois de descobrirem que ele tinha tanta riqueza, então é que os europeus começaram a emigrar para a África, principalmente para o norte da África. E norte da África, o que era norte da África? Norte da África era toda a zona do Médio Oriente. Era considerado norte da África. A zona que é de muita produção de petróleo era considerado norte da África. Esse nome foi o Médio Oriente. Médio Oriente só foi metido Médio Oriente há coisa de 90 anos atrás, nem tem 100 anos. Antes era tudo considerado norte da África. E então, pronto, a África tem muita riqueza. E para além de ser o berço da humanidade. Por que chamam também a África berço da humanidade? Porque as impressões digitais encontradas no ser humano para todo o mundo até hoje, que é superior aos DNAs de toda a geração, de toda a parte do mundo, são dos africanos, que é um país do centro da África que tem o nome de... Bom, nome do país nem me lembro. Mas o povo é chamado um povo busquímaros ou busquímanos, não sei. Então, por isso que dizem que a África é o berço da humanidade, porque o DNA encontrado nos povos superior a todos, encontrado nos povos até hoje em dia, é o DNA do busquímanos, pessoas de centro da África. Então pronto, bom, nesse vídeo é só. Eu espero que vocês recebam esse vídeo com muito agrado e até o próximo vídeo. Então que eu falarei dos novos milionários, dos novos bilionários, que os novos bilionários já que foi construído com riqueza das ciências e tecnologias. Bom, não esqueçam de inscrever no meu canal do YouTube, j.historiasamorv, YouTube e Plulões, espaço, youtube.com. Meu nome é João Silva Martins. Podem me procurar no Google, podem escrever no Google e me ver os meus vídeos. Esse nome podem pôr no Google, veem os meus vídeos. E principalmente no YouTube também. Porque no YouTube, inscrevam-se no canal do YouTube e dá o seu like para dizer que gostou. Branchez dans le chaîne de YouTube. Arrobas, G,
põe histórias amor v plulões youtube.com. Meu nome é Silva Martins João. A próxima, sabonete da Luxene e bronche da Lucineta. Done son like aussi por dire que vous aimez mon vídeo. A la próxima. Bom tchau, até o próximo vídeo. Eu desejo vos encontrar feliz, com alegria. Até o próximo vídeo. Bom, é assim. É assim. Deus entre nós. Até o próximo. Paz e amor entre nós. Até o próximo.